Beleza, galera? Hoje é dia 23 de março de 2020 e no último sábado saiu a seguinte reportagem pelo portal G1. Coronavírus. Líderes religiosos falam sobre como buscar paz e conforto em momentos de ansiedade. E aí eles pegam 6 representantes de 6 religiões diferentes e colocam lá o depoimento de cada um deles, sendo que havia um padre católico, um pastor evangélico, um rabino judeu, um representante do Islã, um representante do budismo e um representante do candomblé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso. E um representante do candomblé. À primeira vista, você olha lá, a reportagem é chamada, legal, o pessoal está falando aqui um pouco a respeito de como manter a sanidade mental nesse período, como manter a calma e a tranquilidade, legal, você assiste os vídeos, tudo ok. Só que tem um detalhe importante nessa reportagem aí que eu gostaria de falar com você hoje e abrir os seus olhos. O representante do meio evangélico que eles colocam lá é o intitulado pastor Henrique Vieira. Henrique Vieira, se você não está lembrado, ele ficou famoso agora em fevereiro, no carnaval, quando ele foi como podemos dizer, o líder teológico da escola de samba Mangueira, que fez aquela palhaçada colocando Jesus Cristo no desfile deles lá. E depois ele ainda veio com a cara de pau dizendo que Jesus foi honrado no desfile na escola de samba da Mangueira, dentre outras bobagens que ele falou lá. Ele é do Rio de Janeiro e lá vários líderes das igrejas evangélicas já repudiaram a ideia dele ser pastor, porque ele não é pastor coisa nenhuma. Eu vou falar um pouco a respeito do histórico dele aqui para vocês se ligarem quem que é, mas já vou adiantando aqui. Quem que ele é? Ele é um militante de esquerda que foi intitulado pastor para conseguir chegar próximo do povo evangélico e com isso ele conseguir descarregar bobagens na cabeça dos evangélicos e talvez até enganar muita gente através dessa lambança que ele faz, dessas bobagens que ele fala, que eu vou te falar já já. E o que eu fico no veneno disso aí? Eu ia até gravar isso aqui no sábado, mas eu esperei um pouco, que era para o sangue baixar um pouco, para eu ficar mais calmo. Por quê? Porque em épocas de crise, o povo, que é a que estamos passando, tendo em vista as quarentenas que estão rolando e tudo mais, o povo fica mais sensível. O povo, nessa que ele fica mais sensível, ele fica mais vulnerável. Nessa que ele fica mais vulnerável, aparecem falsos mestres, falsos profetas. E nessa brincadeira eles aparecem com essas falsas doutrinas e levam um monte de gente para o buraco. Então vamos falar um pouco aqui a respeito, primeiro, do que é heresia. Vamos deixar claro uma coisa aqui antes da gente entrar no vídeo propriamente dito. Existe uma coisa importante, uma definição, uma diferenciação importante entre heresia e entre erro teológico. Erro teológico é uma coisa, heresia é outra. E o que esse cidadão prega são heresias. Ele prega contra as bases do cristianismo. Ele prega sobre... O cristianismo dele é outro. A religião dele é outra. Então vamos lá falar um pouco a respeito dele. Pastor Henrique Vieira, filiado ao PSOL, foi vereador lá pelo Rio de Janeiro. Ele é a favor da legalização das drogas. Disse que o verdadeiro Jesus é o da Mangueira, com referência ao desfile da escola de samba, e que Jesus foi honrado no carnaval. Ele é o autor de um livro chamado Amor como Revolução, propaganda comunista pura. Ele fala assim em determinada entrevista, abram aspas, o que deveria escandalizar a igreja não é 2 mulheres se beijando, mas sendo agredidas, fecha aspas. Ele também disse em outra entrevista, abram aspas, ser a favor da vida é ser a favor do aborto legal, fecha aspas. Ele gravou uma música junto com o Emicida, que se você for observar lá na primeira estrofe da música, eles misturam lá Buda, religiões afro e cristianismo, como se tudo levasse a Deus. Aquela velha teoria que todos os caminhos levam a Deus. Então, ele estando junto com um Emicida, é sinal que ele concorda com o que está sendo dito na letra. Ele também participou do filme do Carlos Marighella, que foi um guerrilheiro que atuou no Brasil na época do regime militar, que escreveu o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, que, dentre outros absurdos que tem naquele livro, ele incentivava a morte, o assassinato de militares e de traidores do próprio
sistema comunista lá deles, o partido comunista deles. Ele é a favor do casamento gay. Ele é colunista do site Mídia Ninja. Esse Mídia Ninja ele recebeu $80 mil do George Soros, aquele milionário que já chegou naquele patamar que para ele não é mais interessante o livre mercado. Então ele tem algumas fundações que financiam esquerdismo pelo mundo inteiro, porque para ele o bom seria que o mundo inteiro fosse comunista, afinal ele está lá em cima, todo mundo se lasca aqui embaixo, ninguém consegue pegar ele. Só para você ter uma ideia do nível dessa Mídia Ninja, são colunistas lá também. Jean Willis, Guilherme Boulos, toda a nata da esquerda que você possa imaginar é lá colunista desse site horrível. E o que acontece com o G1 divulgando isso? Olha que incongruência. Você pode pensar que é coincidência isso que eu estou falando, mas vamos lá para alguns fatos interessantes. Ele coloca lá um representante do meio evangélico. Se ele colocou lá um pastor evangélico, teoricamente, ele está falando que esse cara representa os evangélicos. Só que, com base em que eles colocaram ele? Porque se fosse por fama, ninguém praticamente conhece ele. Se fosse por seguidores nas redes sociais, ele também tem muito menos do que diversos outros. Se fosse por reconhecimento dos evangélicos, com certeza ele também não estaria lá. Então você vê que não é coincidência, não tem um motivo para ele estar lá. Ele é pastor, segundo consta, da Igreja Batista do Caminho, em Niterói, no Rio de Janeiro. Se você entrar no site dessa igreja, você já vai ver lá que já tem o pré-vestibular Marielle Franco. Já é também não é uma igreja, ela é uma base comunista, que deram o nome de igreja para facilitar o acesso aos evangélicos. Tanto é que eles não têm local físico. Entrei no site deles, da igreja deles, eles não se reúnem, eles não têm um templo, eles se reúnem em diversos locais aí, conforme consta aí, um mês em tal lugar, um mês em outro tal lugar e assim por diante. Inclusive, um dos lugares é um local de artes lá do Rio de Janeiro. Então, qual que é a conclusão que a gente chega de tudo isso? É que o G1 da Globo, inclusive se você ainda tem dúvida e ainda assiste a Globo, pare com isso, inclusive as suas ramificações, os seus tentáculos, dentre eles o G1. O que eles fazem? O G1 pega, que está em comum acordo com essa galera esquerdista, vai lá e coloca uma pessoa dessa no meio, como se ele representasse os evangélicos, para que você, vendo ele ali, o que ele falou é o genericão, não tem problema nenhum no que ele falou na reportagem. Falou aquele negócio de você tem que se acalmar mesmo, fica tranquilo e tudo mais. Uma coisa que praticamente todos falaram a mesma coisa. Ele não falou nada de bobagem ali. Então você olha lá, fala, vê, fala, nossa, legal. E você que não é crente, às vezes olha lá, nossa, quem será esse cara? Procura lá uns videozinhos na internet, acha, e vai ver lá ele falando um monte de groselha. Vai ver lá ele falando de liberação do aborto, liberação das drogas, casamento gay. Aí você olha, nossa, um pastor dizendo isso, então será que eu fui enganado a minha vida inteira? Porque me falavam que não podia isso e agora estão falando que pode e tudo mais. Então vai te confundir e vai te levar para o buraco. Principalmente os mais jovens aí que às vezes, não todos, querem ter uma base de alguém. Algum vai falar, ó, eu acredito nisso, ó, eu sou a favor do aborto, ó, e o pastor lá falou. Então ele usa aquele personagem para fundamentar o argumento dele. Então serve para isso também. Então, conclusões rápidas aqui. Ele não é pastor coisa nenhuma, ele é um militante que recebeu o nome para enganar os evangélicos. Ele tem o apoio de progressistas mundiais e grande mídia também, que não pode ficar por fora. E nós fomos alertados sobre isso. Esse é o ponto que eu queria encerrar o vídeo de hoje. A Bíblia tem diversos alertas sobre o fim dos tempos e diz que no fim dos tempos apareceriam falsos mestres, falsos profetas, levando pessoas para enganação, para o buraco. E no inferno tem um monte de gente que um dia acreditou no evangelho falso, igual o que esse cidadão está pregando. Então fiquem atentos quanto a isso, fiquem com sua barba de molho e fiquem esperto, abra o olho, não se deixe enganar. Boicote o máximo que puder a Rede Globo de televisão e suas ramificações, porque isso é um câncer que está destruindo o nosso país. Ainda bem que já deu uma melhorada, as pessoas estão abrindo os olhos e estão fugindo desse mal. Mas eles ainda
consegue influenciar muita gente, infelizmente, beleza? Então um forte abraço e até a próxima. Dificilmente eu falo isso, mas compartilhe esse vídeo aí, porque esse tema é por demais importante. Forte abraço.